Olá, mulheres! Aqui é Célia Silva, do Mulheres Ensinando Mulheres. Hoje vamos terminar o capítulo 3 do livro Quebrando Paradigmas sobre Heranças Espirituais, da pastora Tânia Teresa. O capítulo 3 é Nada é Automático na Cruz. Então, vamos lá? Eu e o pastor Otto tivemos um filho que nasceu gordinho, com 4,2 quilos. 12 horas após seu nascimento, ele estava morto. Os médicos e auxiliares que acompanharam a gestação eram nossos amigos. Eles frequentavam nossa casa, almoçavam conosco, mas nenhum deles pôde explicar a razão de a criança ter morrido. O bebê nasceu tranquilamente, todos os exames apontavam que suas funções e reações estavam dentro da normalidade. Ele mamou, chorou, viveu 12 horas e morreu. Nasceu pela manhã e morreu à noite. Eu chorei durante 3 dias. Uma mãe ama seu filho no ventre. Ama-o desde o dia em que sabe que está grávida. Perder um filho é uma dor em qualquer situação. Naquele tempo, ouvimos de muitos irmãos que foram nos visitar para oferecer-nos consolo. Foi Deus quem levou, ou é a vontade de Deus, ou Deus sabe o que faz, ou nós não compreendemos a vontade de Deus, mas ela é boa, perfeita e agradável. Lembro-me bem do dia em que uma irmã muito querida disse para mim: Tânia, você pode ter certeza de que o Senhor a livrou de um sofrimento maior. Você pensa que está sofrendo agora, mas olhe lá na frente. Se você está chorando há 3 dias por um bebê que tinha 12 horas de nascido, imagine o tamanho do seu sofrimento se Deus o levasse quando ele tivesse 12 anos, quando você tivesse muitas lembranças e memórias dos dias compartilhados. Deus está livrando você de um sofrimento infinitamente maior. Pode acreditar nisto. Apesar de eu ouvir praticamente todos os irmãos estas palavras, nenhuma delas entrava no meu coração. Eu dizia para mim mesma: o Deus de amor que eu conheço, o Deus que cura e abençoa, não combina com esse que estão apresentando a mim. Esse Deus sobre o qual estão falando, então, colocaria uma criança em meu ventre? Permitiria que eu sentisse seus movimentos semana após semana? Deixaria que eu preparasse um enxoval e um quarto para ela? Escolhesse seu nome, amamentasse-a? Beijasse a sola de seus pés rechonchudos? Profetizasse sobre sua vida para depois de 12 horas ver-me saindo do hospital com um caixão? Em meu interior eu sabia que aquele discurso não combinava com a palavra de Deus. Um rapaz, pregador da palavra, que morre aos 22 anos, deixando um órfão, e outro que morre aos 18, esmagado por um trator, são intercorrências existenciais que não se harmonizam com a mensagem bíblica. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes, para anunciarem que o Senhor é reto, Ele é minha rocha e nele não há injustiça. Salmo 92, de 12 a 15. Você saberá que os seus filhos serão muitos e que os seus descendentes serão como a relva da terra. Você irá para a sepultura em pleno vigor, como um feixe recolhido no devido tempo. Jó 5, 25 e 26. Tendo travado uma luta interior, eu dizia ao Senhor: meu Pai, não compreendo os argumentos que estou escutando dentro da igreja. Ensina-me. O Espírito Santo levou-me a entender, a partir daquele dia, os ensinamentos que tenho compartilhado com você neste livro, dentre os quais se destaca: uma coisa é ter vida eterna, outra é ter vida abundante. Uma criança que morre com 12 horas de nascida vai direto para a eternidade. Ela é inocente, não tem pecado, passa da morte para a vida. Mas enterrar um filho com 12 horas de vida é sinônimo de vida abundante? A igreja inteira tinha o testemunho do rapaz que morreu aos 22 anos. Todos sabiam quem ele era. Ele foi direto para os braços do Senhor. Mas é sinônimo de vida abundante deixar uma criança órfã aos 2 anos de idade? Quando comecei a entender que existe diferença entre salvação e vida abundante,
fui fazer um mapeamento de minha família. Minha sogra, como disse anteriormente, converteu-se bem jovem, aos 15 anos. Se ela tinha algum pecado, foi ao altar e entregou ao Senhor. Mas e antes dela? Como viveram seus pais, avós e bisavós? Ao fazer um mapeamento, encontrei maldade e derramamento de sangue. Encontrei um avô que tinha escravos, que cortava a mão desses escravos e lhes tirava sangue na chibata. Quando chegava a casa, se algo não tivesse de acordo com suas expectativas, ele enchia um prato com pimentas, mandava uma criança escrava comê-las e dizia: coma e não derrame uma lágrima, senão vai apanhar até sair sangue das suas costas. Sangue derramado. Então comecei a orar, sem orar uma conexão entre uma coisa e outra. E Deus começou a me mostrar na palavra que há, sim, correlação entre os fatos. A herança decorre do simples fato de sermos filhos. Deus falou comigo: eu fiz de você uma juíza entre os homens para que você pudesse compreender o mundo espiritual. E uma coisa eu posso afirmar com toda certeza: uma herança não decorre do acaso. Ela decorre do fato de um indivíduo ser filho, um herdeiro legítimo. O Senhor me ensinou na palavra que, apesar de o profeta Daniel ser um homem santo, ele estava em um cativeiro havia 70 anos. E ele não estava privado de sua liberdade por alguma coisa que ele tivesse dito ou feito. O profeta Daniel estava subjugado ao domínio do império babilônico devido à iniquidade dos seus pais. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Romanos 8:17. Imagine um traficante de drogas que amealha altíssimas somas de dinheiro e constrói um patrimônio absurdo com a venda de entorpecentes. Esse criminoso tem 2 filhos cristãos que jamais usaram ou venderam drogas. Esses filhos não compactuam com o negócio ilícito do pai. Querem apenas que ele entregue sua vida a Jesus. Mas o pai não abandona a prática marginal. Esse pai morre e deixa uma herança colossal. Prédios, fazendas, automóveis, ações, etc. Pergunto, quem herdará o patrimônio desse traficante? A resposta parece-nos evidente: os filhos. Consideremos outra hipótese. Um homem honesto trabalha de sol a sol no decorrer de toda uma vida para construir um patrimônio. Esse homem tem 2 filhos absolutamente displicentes que não trabalham, só gastam o dinheiro do pai. Esse pai morre e deixa um patrimônio. Quem herdará essas suadas posses? Da mesma maneira, por mais injusto que possa parecer, a resposta é simples, os filhos. É um divisor de águas quando compreendemos que na cruz do Calvário temos o perdão de nossos pecados e o resgate da maldição da lei, Gálatas 3:13. Mas que, para termos vida abundante, há algo a ser feito por nós. Não é automático. A visitação da iniquidade dos pais nos filhos é uma realidade em nosso meio. Para finalizar este capítulo, quero narrar a história de um jovem juiz cristão que tomou conhecimento em Nova York do que tem ensinado as igrejas nos últimos anos e entendeu pelo Espírito que precisava pedir socorro. Esse rapaz tinha retirado parte de um tumor cerebral, mas não podia extirpá-lo completamente, porque a tumoração se havia disseminado por regiões que não podem ser tocadas cirurgicamente. O jovem juiz, naquele momento, passava por um tratamento invasivo e disse a mim: pastora, eu entendi que há uma herança espiritual de morte sobre a minha vida. E começou a contar o que havia entendido. A partir da narrativa dele, eu pude compreender que se tratava de um caso gravíssimo. Não daria tempo de esperarmos 2 dias para ele vir ao Brasil e então intercedermos ao Senhor. Enviei uma mensagem ao rapaz e cerca de 1 hora depois ele me respondeu profundamente entristecido, dizendo: pastora, eu não estou falando mais. O tumor atingiu a região da fala. Então mandei uma mensagem de voz para ele e propus que orássemos naquele momento, à distância mesmo. Você pode não conseguir falar amém ou eu concordo, mas pode concordar no seu espírito. Diga no seu espírito: Deus, eu concordo. Bata na madeira da sua cama para eu entender que você está me ouvindo. Fizemos isso em uma madrugada, eu em um aeroporto aqui no Brasil e ele na cama de um hospital, em Nova York.
Qual não foi a minha surpresa quando, depois de desembarcar, ao verificar minhas mensagens, deparo-me com as seguintes palavras dele: Pastora, os médicos estão enlouquecidos. Aquele rapaz me enviou uma canção cantando e tocando violão. Não estou contando a você histórias de ficção. Eu estou testemunhando o que tenho visto e vivido em toda parte. São experiências reais. Todos os dias, a resposta de Deus, dentro daquilo que Ele tem nos ensinado. Deus pode trazer novidade à sua vida. Creia em sua palavra que diz: e edificarão os lugares antigamente assolados, e restaurarão os de antes destruídos, e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. Isaías 61, 4. Terminamos o capítulo de número 3 e até o nosso próximo áudio.